Olá, meus irmãos. Hoje nós faremos a leitura em Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esse texto me faz lembrar a última vez que eu fui numa loja de departamentos onde havia um setor de livros, venda de livros. E eu sempre gosto, sou atraído por livros, algo que me traz muita satisfação, e eu me aproximei ali para ver os títulos que estavam. E não foi surpresa. A grande maioria, se não quase todos os livros, tirando as biografias, tirando os livros de receita, tirando alguns outros livros que tratavam de assuntos enciclopédicos, todos eles falavam de autoajuda. Todos eles traziam a mensagem de que o ser humano, ele pode, o ser humano é poderoso, o ser humano tem força e ele pode ser um vencedor. Esse texto aqui de Tiago, ele vem exatamente combater esse tipo de praga que está muito ligada ao nosso coração e à nossa mente. Esse desejo que temos de alguma maneira, nos dar algum tipo de valor, como se isso viesse de nós mesmos, ou conceder a nós um brilho, conceder a nós uma importância que não temos. Tiago, ele está fazendo aqui várias advertências com relação aos crentes na igreja. Ele fala sobre o problema da riqueza, ele fala do problema da maledicência, ele fala da usura, da arrogância, e agora ele vai falar da presunção. É exatamente isso que Tiago nos alerta aqui. E isso acontece já no verso 13, quando ele diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vejam que aqui Tiago ele está demonstrando algo que está muito arraigado ao nosso coração. Ele está mostrando uma tendência humana, que é essa presunção, essa arrogância. Aqui nós temos a combinação de duas atitudes. A primeira são planos egoístas. Essas pessoas, elas estão pensando em si mesmas. Elas dizem assim: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. E por que Tiago está chamando a atenção para esse detalhe? Porque no verso 5, a partir do verso 1, ele vai falar dos ricos, ele vai falar daqueles que são soberbos pelos seus bens materiais, por aquilo que eles possuem. Então aqui é claro que Tiago está chamando a atenção para essa arrogância, essa presunção que se apresenta com planos egoístas. Ali não há nenhuma menção da glória de Deus. Ali não há nenhuma menção de uma atitude, ou que venha demonstrar uma atitude humilde, uma atitude de submissão, mas apenas fala dos lucros, dos projetos
e das vitórias que devem pertencer, segundo o coração humano, às pessoas. E o segundo ponto que Tiago nos coloca aqui são os valores dados ao ser humano na sua arrogância. Então veja que Tiago ele está falando aqui de dois aspectos. Primeiro, do plano egoísta, e em segundo lugar, dessa falsa sensação que nós temos sobre um poder inexistente, é claro, mas um poder que está nas mãos do homem. Repito, poder este que não existe. E é isso que Tiago vai demonstrar no que diz respeito a essa presunção. A presunção, o orgulho. E como de fato os seres humanos são assim. Por vezes, quando fazem planos, eles querem apenas planejar aquilo que vai lhe dar lucro, aquilo que vai melhorar a sua vida, aquilo que vai trazer mais riqueza, aquilo que vai fazer com que ele se sinta mais poderoso, que tenha de fato o controle sobre todas as coisas. Essa é a presunção. É isto que encontramos no texto. E volto a dizer, isto é parte do coração humano. É por isso que o texto em seguida, no verso 14, vai falar da realidade, que é um contraste com esta visão falsa que as pessoas têm de si mesmas. Porque veja, se no verso 13 diz assim: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, mostrando, claro, essa arrogância. Verso 14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Veja como aqui encontramos a real situação das pessoas, que se acham tão importantes, que se acham tão merecedoras, que se acham tão capazes de planejar a vida, de ter lucro, de ter controle sobre todas as coisas, quando, na verdade, o que de fato as pessoas são é comparado a uma neblina que vem e vai, e quando vai, ninguém mais se recorda dela. Quem é que lembra de uma neblina específica na vida, estando dirigindo o seu carro, andando numa estrada? Não lembramos. Ela veio, ela foi. Assim é a vida do ser humano. E não apenas isto, ele também não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Você pode estar agora assistindo a esse vídeo, a essa pregação, e você pode infartar, ter um infarto fulminante nesse momento. Você pode planejar amanhã, fazer tantas coisas que vêm ao encontro dos seus anseios, e você pode ter um mal súbito, e você pode morrer. Quem poderia imaginar há um ano e meio, quem poderia imaginar que o mundo estaria à mercê de um vírus? Quem? Fazendo um grande reboliço na vida de todos, inclusive na sua e na minha. Quem poderia prever? Eu mesmo posso dar exemplo dos meus planejamentos. Eu havia planejado viajar com minha família de férias, agora, dia 11 de julho de 2020, do ano que está correndo. Planejamos tudo, compramos, nos preparamos, acabou. Vamos ter que adiar tudo. Por quê? Porque nós não sabemos o que será o dia de amanhã. E nossa vida não tem valor algum. O valor que a nossa vida tem é o mesmo valor de uma neblina que vem e vai. Esse é o contraste que encontramos no texto aqui de Tiago. Ele está, de fato, chacoalhando aquelas pessoas,
crentes inclusive, ou que pelo menos se diziam crentes, está chacoalhando, dizendo: meus irmãos, coloquem-se no lugar de vocês. Vocês precisam encher o coração daquilo que é contrário ao sentimento que vocês estão cultivando agora. Que sentimento é esse? O sentimento da presunção, o sentimento da arrogância, do egoísmo e de conceder a si mesmo um valor, um status, uma situação que não existe. E aí então o texto vai nos advertir, dizendo que nós devemos cobrir a nossa vida de humildade, de singeleza, de dependência. Porque quando nós temos a presunção e quando não temos a real visão daquilo que somos, o que vai acontecer? Vamos nos sentir independentes do Senhor. Aí nós só vamos nos lembrar dessa dependência quando a enfermidade vem, quando a morte bate na porta, quando passamos por uma situação difícil, quando a tragédia cai sobre a nossa cabeça. Aí lembramos que devemos ser dependentes do Senhor. Mas aqui o texto nos alerta dizendo que devemos lembrar disso sempre, em tudo que vamos realizar. E aí ele vai mostrar, de fato, como essa humildade ela vai ser demonstrada. Verso 15. Em vez disso, veja bem, ele está dizendo assim, né? Verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que vocês são, como neblina que passa. É por isso que ele diz, em vez disso, em vez de cultivar esse pensamento pecaminoso e errôneo, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Está muito claro aqui a humildade que demonstra a total dependência que devemos ter do Senhor. Aliás, a utilização dessa frase, demonstrando toda a dependência no Senhor, era algo muito comum. A gente pode ver isso, por exemplo, em Atos, no capítulo 18, verso 21. Atos 18, 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. No capítulo 16, verso 7, ainda de 1 Coríntios, diz assim a palavra do Senhor. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Em Hebreus, capítulo 6, verso 3, nós vamos encontrar a seguinte expressão, quando ele diz assim, a partir do verso 2, o ensino de batismos, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, ou seja, trazer esse ensino, se Deus permitir. O que Tiago está dizendo aqui é que devemos colocar no nosso coração essa dependência, essa humildade. É olhar para o Senhor e dizer, Pai, eu sou como uma neblina que vem e vai. Eu careço do Senhor. Eu careço de Ti. Então é quando ele afirma, em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser. E veja como a frase é completa quando ele diz assim, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, se o Senhor quiser, estaremos vivos. E estando vivo, podemos realizar então os nossos planos. Tudo debaixo da soberania
do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender isto. Como, por vezes, nos tornamos independentes nas nossas atitudes, nos nossos planos. Em nada tememos ao Senhor, em nada submetemos ao Senhor. E às vezes, quando de alguma maneira afirmamos se o Senhor Deus quiser, mas essa frase, ela não mostra submissão. Ela mostra, por vezes, até arrogância. Sabe por quê? Porque algumas pessoas ainda têm a arrogância de dizer assim: se o Senhor Deus quiser e Ele há de querer. Isso é uma afronta, isso é a quebra do terceiro mandamento. A frase não é dita com o sentimento de dependência, mas ela é dita num contexto pecaminoso. Se Deus quiser e Ele há de querer, não pode ser assim. Como também não podemos pronunciar essa frase desavisadamente, que sai automaticamente, né? Afirmamos no automático. Eu vou fazer isso se Deus quiser, mas eu não tenho o peso dessa afirmação. Então eu preciso compreender que o meu coração, ele precisa se encher de temor. Eu preciso temer a Deus. E isso está muito claro nos versos 16 e 17, quando ele diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Temor do Senhor. Temor de Deus. Tiago diz: quando nós agimos pela presunção do nosso coração, ele diz aqui com muita clareza, isso é se orgulhar, isso é como ele diz aqui: vós jactais das vossas arrogantes pretensões. E aí ele diz: toda jactância semelhante a essa é maligna. É daí que vem o temor do Senhor. Nós devemos dizer: Pai, eu não quero agir de forma maligna, eu não quero ser induzido pela malignidade. Eu quero estar debaixo da Tua graça e da Tua total dependência, sempre desejando glorificar o Teu santo nome. Quantas vezes pessoas que se dizem crentes planejam, mas nunca submetem isso verdadeiramente à vontade do Senhor, nunca buscam a finalidade que é a glória devida ao Senhor Deus. Às vezes buscam uma promoção no trabalho. Para quê? Às vezes querem uma boa aposentadoria. Para quê? Irmãos, precisamos encher o nosso coração de temor. Agora, entretanto, vos jactai das vossas arrogantes pretensões. Estas pretensões que não estão submissas, isso num ato consciente, não estão submissas à vontade do Senhor, não buscam a glória do Senhor. E se geralmente eu utilizo frases de efeito, frases teológicas de efeito, isso sai no automático. Se Deus quiser, seja para a glória de Deus, mas eu não tenho aquilo no meu coração. E veja, Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos encher o nosso coração de temor. Por quê? Porque devemos afirmar: ó Senhor, não permita que eu me torne um maligno diante do teu trono santo. E daí então buscar sempre a vontade e, consequentemente, a glória devida ao nome do Senhor. E é claro, irmãos, quando olhamos para essa advertência, devemos perguntar: então, qual é o nosso modelo?
O nosso modelo é Cristo. Cristo é o nosso exemplo. As Escrituras Sagradas nos mostram quão humilde foi o Senhor, sendo Ele Deus, sendo Ele o Deus Filho, mas Ele se revestiu de humildade e Cristo mostrou com a sua vida que buscava sempre a vontade do Pai. Um momento crucial conhecido por todos. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Você já parou para pensar que o que Cristo ora ali, Pai, se possível, passa de mim este cálice, esse pedido não foi pecaminoso? Em momento algum. Foi um pedido santo, um pedido justo, porque tudo isto emanou do coração de Cristo quando esteve aqui conosco. Mas ele afirma que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Mas não somente devemos olhar para Cristo como exemplo de humildade e como aquele que buscou em tudo a vontade do Pai, mas devemos também olhar para Cristo como o soberano, aquele que tem todo o poder, aquele que tem poder para nos salvar, aquele que tem poder para nos preservar, salvos, seguros, e aquele que conduz a nossa vida para a glória de Deus Pai, o Cristo soberano. E Ele, Cristo, é aquele que nos concede um futuro glorioso, um futuro seguro. E essa segurança não está nessa terra. Essa segurança não está nas aplicações financeiras. Essa segurança não está, meus amados irmãos, nessa terra, nessa vida. Mas a segurança que Cristo nos dá é a eternidade, é o futuro com Ele, por todo sempre. E isto não vem de nós, somos incapazes, somos como névoa que vem e vai, aparece e some. Mas Ele, e nele, e para Ele, temos um futuro glorioso, esse futuro que é a vontade de Deus. Quando o Senhor nos concederá vida por toda a eternidade, esta é a certeza que temos. E esta certeza só se dá por causa de Cristo Jesus, o soberano Rei, o Salvador. Ah, irmãos, quando nós entendemos a sublimidade de Cristo e olhamos para Cristo como nosso exemplo de humildade, de dependência do Pai, sempre buscando fazer a sua vontade, aí sim temos uma vida de piedade, não corremos o risco de ser malignos na presença do Senhor, mas aí apresentamos uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida pura, uma vida valorosa, cheia de valor, mas não o nosso valor, porque somos como névoa, que vem e vai, mas no valor de Cristo Jesus, Cristo em nós, dando-nos valor, dando-nos a certeza daquilo que será o nosso futuro. E também Cristo nos dá a certeza de que tudo o que acontecerá na nossa vida será para o nosso bem, porque é isso que a Escritura Sagrada nos promete, tudo em Cristo. Que sejamos, irmãos, imitadores do nosso Senhor e que desenvolvamos no nosso coração essa humildade e essa dependência real do nosso Deus. E aí eu gostaria de trazer 3 aplicações para a nossa vida com base nesse texto. A primeira aplicação é: lute contra o seu orgulho, meu irmão. Lute. Não se faça de vítima. Não fique caçando valores em si mesmo. Pare com isso. Reconheça o que éramos antes de Cristo. Éramos depravados totalmente. Reconheça o que você é hoje em Cristo. Nós, em nós mesmos, somos nada.
todas as atitudes de um ser humano, vinda da carne dele, toda atitude, é como trapo de imundícia diante do Senhor. Mas é em Cristo que somos recebidos. Em Cristo é que temos este grande valor, que é o valor do Filho de Deus que está em nós. Porque quando Deus Pai olha para nós, vê o seu Filho, e o valor de seu Filho é infinito, é divino, é glorioso. É assim que devemos pensar de nós mesmos. Meus irmãos, lutemos contra o nosso orgulho. Lutemos contra a nossa arrogância, a nossa presunção. Em segundo lugar, sempre devemos, em tudo que planejarmos, encher o nosso coração com esta frase que dignifica o Senhor. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E isso demonstra que é a vontade do Senhor que prevalece. E nós já devemos buscar, naquilo que conhecemos da vontade do Senhor, realizar aquilo que Ele determinou. Mas não somente isto, também a vontade soberana do Senhor, que nos é oculta, que nos é um mistério até que se revele. Precisamos encher o nosso coração com esta frase. Agora, irmãos, precisamos, como eu disse há pouco, precisamos dizer essa frase com responsabilidade. Não podemos dizer essa frase no automático. Eu vou fazer aquilo, se Deus quiser eu faço aquilo. Não faça isto. Não quebre o terceiro mandamento. Como também não use essa frase para manipular a Deus. Eu vou fazer isso, se Deus quiser e Ele há de querer. Não faça isso, não peque contra o Senhor. Mas diga com todo o sentimento de humildade diante de Deus. Amanhã eu estou pensando em ir ao supermercado. Se o Senhor Deus quiser, se Ele me der vida, saúde e oportunidade, eu irei amanhã e farei as minhas compras. Em tudo devemos encher o nosso coração da soberania do nosso Deus e fazer isto com responsabilidade, conforme Tiago nos ensina aqui. E em terceiro lugar, quanto a este assunto, amados irmãos, amadas irmãs, encher o nosso coração de temor. Trago aqui a nossa lembrança, o que está em Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. A parábola daquele homem tolo que juntou dinheiro, construiu celeiros novos, colocou os grãos, tinha aposentadoria, agora era só usufruir. Mas quando ele diz assim, alma, venha aproveitar, venha regalar-se com tudo aquilo que foi ajuntado. No verso 20 nós encontramos a expressão louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, devemos lutar para não ouvir esta frase tão dura do nosso Senhor para conosco. Louco, essa noite você vai morrer. Louco, essa noite ou a partir de hoje você vai ficar enfermo. Louco, a partir de hoje você vai perder tudo. Louco, a partir desta época você será atacado por um vírus. O mundo todo será atacado. Meus irmãos, precisamos encher o nosso coração de temor. E quando nós enchemos o nosso coração de temor, nós não só imitamos a Cristo, como entendemos que tudo que possuímos vem dele, vem da sua obra, vem da sua bondade. Que tenhamos, irmãos, este sentimento no coração, que sejamos mais humildes, que sejamos piedosos e tenhamos sempre no nosso interior, mente e coração,
a verdade de que nós de nós mesmos somos como uma névoa, somos como um vento, vem e vai e ninguém se lembra mais. Mas em Cristo temos um grande valor, que não vem de nós, mas vem unicamente de Cristo. Somente dele. Somente o Senhor realiza esta obra em nós. Pequeninas névoas, pequeninos ventos, folhas que vêm e vão. Mas Cristo, ele sim, é o alvo, é o merecedor, é a causa de toda a nossa certeza e de toda a nossa segurança. A ele, pois, seja a honra e a glória. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Livra-nos, ó Senhor, da arrogância, da presunção. Livra-nos, Senhor, do orgulho. Que sejamos, Pai, humildes, que sejamos imitadores de Cristo e que vejamos a Cristo como o soberano sobre todas as coisas. Que o nosso desejo seja conceder glórias ao Teu santo nome em Cristo Jesus, meu Pai. Que vejamos a nossa situação como uma névoa que vai e volta, frágeis, como uma pequenina chama de vela no meio do vendaval, meu Senhor. Ó Deus, que em tudo venhamos manifestar a nossa total dependência das Tuas boas e generosas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, e que aprendamos com a vida. Atualmente enfrentamos ainda essa pandemia. Tantas pessoas já se foram, algumas já ficaram doentes, outras estão se cuidando. Tudo isso mostra que a nossa dependência está no Senhor. Podemos planejar, mas o Senhor é soberano. Como diz a Tua palavra, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. E esse texto significa dizer que a última palavra é do Senhor. Dá-nos esta visão, Pai, em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.